Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo capítulo 6, nós vamos ler o verso 6 e também o verso 7. Êxodo capítulo 6, verso 6 e verso 7. Eu creio que todo mundo encontrou. Vamos para a leitura. Aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Vamos dar uma contextualizada, nesses dois versos. Eles fazem parte de um diálogo que Deus teve, então, com Moisés, antes de iniciar, então, um processo de libertação do povo hebreu ali da escravidão do Egito. A primeira Páscoa ela foi celebrada em 2100 antes de Cristo. A história começa da seguinte forma, com o primeiro patriarca, Abraão. Abraão fazia parte de uma família de idólatras. O Senhor, então, Deus, dá uma ordem para ele. Ele atende essa ordem, ele identifica, ele reconhece que se trata do Deus verdadeiro. Então ele sai da sua terra, da sua parentela, e parte para um lugar confiando unicamente e somente no Senhor. Então ele chega ali na terra de Canaã e se estabelece naquele lugar. De semelhante forma, o seu filho Isaac permanece ali na terra de Canaã. Então nós vemos a história de Jacó. A sua história começa ali também na terra de Canaã, mas nós sabemos que vem um período de fome ali naquela terra, e o seu filho tinha sido vendido, seu filho José tinha sido vendido como escravo ali para o Egito, se torna governador, como se fosse o ministro da fazenda, o primeiro-ministro ali do Egito. No Egito, então, tem bastante provisão, os armazéns, os celeiros do Egito estão cheios. E Jacó se transfere, ele se muda para o Egito. E decide então permanecer naquele lugar. E as gerações vão passando, morre aquele faraó, morre Jacó, José, os seus filhos, e a Bíblia relata que sobe ao trono o faraó que não conhecia Israel e nem a história de Israel, como aquele povo foi parar ali na terra do Egito. Então eles passam a ser escravizados, e eles permanecem, o povo hebreu permanece ali na terra do Egito por 430 anos. Mas Deus então vê a aflição do seu povo, Deus permanece em silêncio durante esse período de 400 anos. Deus vê a aflição do seu povo e decide, Deus vai agir, Ele vai libertar o povo da escravidão ali do Egito. E Deus faz uma promessa de libertar aquele povo que está escravizado ali no Egito. Essa promessa foi feita no ano 1447 antes de Cristo. Deus vai agir para que o povo então seja liberto. E essa libertação se dá através da pessoa de Moisés. E nesse processo de libertação, Deus envia então 10
pragas. Cada uma dessas pragas está relacionada com os deuses do Egito, mostrando então a ineficiência desses deuses, né? Que eles não são dignos de receber a confiança dos seres humanos. Eles não são nada, eles são totalmente impotentes diante da mão do Senhor. Então Deus anuncia a 10ª praga, e a 10ª praga consiste na morte dos primogênitos. E sempre quando Deus profere um juízo, ele também indica um livramento, uma forma das pessoas não sofrerem aquele juízo que Deus está prestes a enviar. E o povo hebreu foi então instruído a pegar um cordeiro, imolá-lo no final da tarde, aplicar o sangue nos portais da porta da casa onde eles estivessem. Então um anjo destruidor, um anjo encarregado de executar as ordens do Senhor, ele passaria então pela terra do Egito, e a casa onde estivesse marcado com o sangue daquele cordeiro, as pessoas que ali dentro estivessem estariam protegidas e não sofreriam então o dano daquela praga, eles não sofreriam a morte. Esse texto que nós lemos aqui, ele está num diálogo entre Deus e Moisés, quando Deus está então falando com Moisés e prometendo que os israelitas serão libertos daquela situação de escravidão, e conforme nós vemos nesses versos aqui também das consequências de serem escravos ali no Egito. Aqui nesses 2 versículos que nós lemos, nós podemos identificar 4 promessas que Deus faz. Nós podemos identificar, elas estão separadinhas aqui, né? 3 promessas no verso 6 e uma promessa no verso 7. Vamos identificar essas promessas? Verso 6. Vamos ler o verso completo, né? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Primeira promessa: e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Isso aqui é a consequência de ser escravo. Por eles serem escravos no Egito, os egípcios então colocaram cargas sobre eles, submeteram eles a trabalhos forçados, trabalhos pesados. Essa é a consequência de ser escravo. A segunda promessa fala que Deus irá livrá-los da própria condição de escravo. Vamos continuar aqui no verso 6. E vos livrarei da sua servidão, da sua escravidão. Segunda promessa. Terceira promessa: e vos resgatarei com braço estendido. E esse resgate se daria o quê? Com grandes manifestações de julgamento. Agora a quarta promessa se encontra no verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Eu vou ter uma relação com vocês, onde eu serei o Deus de vocês, e vocês então serão o meu povo. Essa é a quarta promessa. Para o judeu, a Páscoa é a celebração mais importante do calendário deles. O judeu, com raras exceções, não acredita, não reconhece Jesus como sendo o Cristo, o Messias que haveria de vir. Então eles não celebram o Natal. E para o judeu a celebração mais importante é a Páscoa. E os judeus eles são instruídos na celebração da Páscoa a ler exatamente esses versos que nós lemos aqui, recordar essas 4 promessas que foram feitas. E eles têm o costume de cada promessa, enquanto eles leem cada uma dessas 4 promessas, eles tomam um cálice. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Então existe. Isso está presente na literatura antiga dos judeus. Eles são instruídos, até hoje eles têm esse costume, desde os tempos antigos até hoje eles têm esse costume. Quando eles estão celebrando a Páscoa, eles recordam essas 4 promessas
E depois de cada promessa que é lida aqui, eles tomam um cálice. E essa promessa que nós vimos aqui, elas foram cumpridas para os judeus. Mas existe um cumprimento mais profundo, mais belo, mais pleno e mais amplo, que foi cumprido em Jesus Cristo. E é isso então que nós vamos ver aqui nessa noite. Os 4 cálices, as 4 promessas e esse cumprimento pleno, belo e perfeito, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira promessa, na versão NVI, diz o seguinte: vos livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. A primeira promessa que nós vemos aqui no verso 6, que acabamos de ler. Jesus, ele cumpre essa promessa e nós vamos ver aqui. Jesus, ele prioriza 2 coisas antes da sua morte. Uma delas é a celebração da Páscoa. E a outra foi orar ali no Monte das Oliveiras. E na celebração da última Páscoa nós vemos então ele tomando o primeiro cálice. Jesus é judeu, ele vai observar essa tradição judaica aqui. Ele vai tomar um cálice para o cumprimento de cada promessa que está presente nesses versos que nós lemos. Projeta, por favor, Lucas capítulo 22. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 17.